Oi, gente, muito bom dia. Hoje, 29 de setembro, quinta-feira de manhã, bem cedinho, a gente junto aqui no Manhã no Ar. Muito obrigado por você me dar a honra da sua companhia nessa quinta-feira. Olha só os destaques que nós preparamos para você na edição de hoje. Detran vai instalar painéis para divulgar dados de veículos roubados na nossa cidade. O objetivo é diminuir esse tipo de crime que tem alcançado números preocupantes nos últimos meses. Serão divulgados placa, modelo e cor, além do telefone para denunciar a localização desse veículo. Eleições 2016 termina hoje o processo de instalação de urnas nas sessões de votação. A gente traz ainda as informações sobre o serviço de transporte coletivo para domingo, dia do pleito. No quadro Mais Saúde, você vai saber quais são os exercícios mais indicados para quem quer deixar o sedentarismo e dar início aí a uma rotina mais saudável. Entre as mais indicadas pelos médicos para quem está começando, está a hidroginástica. No esporte, os gols de mais uma rodada do Barezão 2016, Fast e Nacional, continuam firmes aí na briga pela liderança do campeonato. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Amanhã no Ar, seu dia começa aqui. A polícia apreendeu mais de 40 quilos de maconha em uma casa no bairro Petrópolis. Segundo as investigações, o material veio da Colômbia. 2 pessoas foram presas em flagrante. Toda essa droga veio da Colômbia, maconha tipo skunk. O Departamento de Repressão a Narcóticos também apreendeu um Rolex que tem certificado e R$24 mil. A maior parte dessa droga estava na posse de um taxista, que foi identificado pela polícia como Igleison Marinho Vaz, de 25 anos. A polícia já vinha monitorando há cerca de um mês o colombiano, o José Eduardo Marques Royos. Ele estava hospedado no centro da cidade e marcou um encontro com o taxista na praça da polícia. Quando ele foi abordado, no carro do taxista, existia um tablete desse aqui, que tem aproximadamente 2 quilos de maconha. Depois, o taxista acabou levando até uma casa no bairro Petrópolis, onde estava todo o restante da droga. Tentando conversar aqui com o José Eduardo, a gente percebe que ele não fala muito do assunto. Ele diz apenas que ele é de uma região de fronteira da Colômbia, diz que tem 4 filhos e que, de acordo com ele, essa droga não pertence a ele. A polícia acredita que isso seja medo. Essa droga ela vem da Colômbia. O colombiano que foi preso, ele era responsável pela logística dessa droga. Ela entra em grandes quantidades, são enterrados em municípios na parte mais alta do rio, como Tabatinga, Manacapuru, e eles vêm descendo aos poucos, de 30, 40, 50 quilos. Essa droga chega aqui em Manaus e ela é rapidamente pulverizada. Essa droga ela era sem o consentimento do crime organizado, que eles trabalhavam de forma independente, e nossas equipes conseguiram se posicionar no local, interceptando uma entrega de 2 quilos, e depois, nessa entrega de 2 quilos, eles confirmaram que tinha mais 39 numa residência do Petrópolis, onde foi feita toda essa apreensão. O jornal A Crítica de hoje destaca: empresário do tráfico ostentava Land Rover. O traficante Tássio Caster de Souza, foragido desde 2015, tinha carros de luxo, lavou dinheiro aí com várias empresas. Olha só, essa é a manchete então, como eu acabei de dizer, empresário do tráfico ostentava Land Rover. Mostra mais uma reportagem aí sobre a venda de drogas aqui na nossa capital. Olha, e agora é a crítica, você já sabe, vou lembrar de novo, além de comprar aí o seu jornal com o jornaleiro ali no semáforo, na banca de revistas e de jornais, você pode também tornar-se um assinante, como sabe, e pode ter todo esse conteúdo no seu celular ou no tablet. É rápido e prático, gente. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura digital do melhor e maior jornal da região norte do país. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. A Crítica Digital, conteúdo grátis aí nas suas mãos. Assaltantes invadiram na manhã de ontem o Parque da Compensa. Por conta disso, a direção resolveu suspender atendimento de alguns serviços. A previsão é que os trabalhos por lá sejam normalizados hoje. Quem tem as informações sobre essa situação para a gente é a Tamires Claire.
Alguns serviços voltaram a ser oferecidos ainda na tarde de quarta-feira, como é o caso de alguns serviços relacionados ao Sinetran, alguns serviços bancários e também à farmácia popular. A gente vai conversar agora com o Eduardo Lucas, que é secretário executivo de Cidadania, para falar um pouco mais de como é que vai funcionar essa situação nessa quinta-feira. Com o aumento provável de pessoas, vocês estão preparados para receber o grande número de pessoas que deve chegar por lá hoje? Sim, nós estamos nos programando com reforço de pessoal para atender essa demanda que foi prejudicada no dia de ontem, né? E hoje vamos atender todo mundo para que ninguém saia de lá assim com prejuízo. Na tarde de quarta-feira, o serviço do Detran também já foi normalizado. Na verdade, ele foi transferido para outras sedes, outros lugares, outros pontos. E hoje, como é que vai funcionar lá? O serviço do Detran a gente conseguiu transferir no mesmo dia para outros PACs, né? Nós temos Detrans em vários PACs, então a gente conseguiu redistribuir esse serviço para outros PACs. E os demais serviços, como carteira de identidade, CPF e outros serviços, como o da Manaus Ambiental, Amazonas Energia, esses serviços serão normalizados a partir de hoje. Hoje nós estamos reforçando as equipes para dar conta de toda essa demanda que não foi atendida ontem. E em relação ao ocorrido, como é que está a investigação? A Polícia Civil e a Polícia Federal está envolvida por conta dos Correios, que é um órgão federal. A Polícia Civil já fez a perícia também e nós constatamos que não conseguiram levar nenhum bem, nenhum patrimônio. Eles causaram muitos danos assim no mobiliário, nos computadores que arrancaram, tiravam da parede e danificavam o cabeamento, mas não conseguiram levar nada. O alarme dos Correios acabou disparando e isso deve ter assustado. Eles saíram sem levar nenhum objeto de valor. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Tamires Claire, para o Manhã no Ar. Que absurdo, hein? Que perigo. Olha só essa história agora. Na última terça-feira, um funcionário de um frigorífico na Feira da Panaí ficou com a perna presa em uma máquina de cortar gelo. A gente tem imagens, olha só, ele foi aquecido aí com esse cobertor, isso é dentro do frigorífico. A gente pode ver nas imagens o trabalho do Corpo de Bombeiros para resgatar o Jonathan Arcos da Silva, de 25 anos. Ele ficou, como eu disse, com a perna presa nessa máquina por cerca de meia hora, gente, em uma temperatura de 4 graus. Para retirar a vítima, o equipamento teve que ser cortado, o equipamento cortado em 3 pedaços. Apesar do susto, graças a Deus, Jonatas foi levado ao pronto-socorro, passa bem, inclusive com a perna dele, nada demais aconteceu, por um trabalho aí competente também do Corpo de Bombeiros. Quem ainda não teve o carro roubado, com certeza conhece uma pessoa que já foi vítima desse tipo de crime aqui em Manaus, não é verdade? A polícia estima que cerca de 15 veículos são roubados todos os meses aqui na nossa cidade. Número considerado alto pelo órgão de segurança. Por isso, o Detran resolveu instalar nas principais vias da capital painéis eletrônicos para tentar coibir, impedir a ação dos bandidos. Vamos conferir na reportagem do Márcio Azevedo e do Antônio Domingos. Segundo a Polícia Civil, diariamente são roubados entre 15 a 20 veículos em Manaus. O número é alto e, por isso, o Detran e a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos tiveram a ideia de divulgar informações desses crimes em 14 painéis espalhados pela cidade. Serão divulgados placa, modelo e cor, além do telefone para denunciar a localização desse veículo. A vítima, ao chegar na delegacia, já vai ter um colega investigador para recebê-la, pegar as informações básicas daquele veículo para nós lançarmos nos painéis. E todos os veículos daquele dia vão ser lançados e vão permanecer no período de 24 horas. Assim, o Departamento Estadual de Trânsito e a polícia acreditam que a iniciativa vai inibir a ação dos bandidos e, com isso, diminuir esse tipo de crime. Segundo o Detran, o serviço já começaria a funcionar nessa quarta-feira nas vias de maior fluxo de veículos. No entanto, até o início da tarde, após percorrermos as avenidas Humberto Calderaro Filho, Mário Piranga Monteiro, Torquato Tapajós, só aqui na estrada do aeroporto encontramos um painel e mesmo assim sem as informações. Nas demais vias da cidade, onde esses painéis não se encontram instalados, as pessoas não vão poder ver essas informações. E aí fica o questionamento sobre a eficácia desse novo serviço. Apenas 3 irão ser fixos. O que estão na barreira da M010, porque é saída da cidade de Manaus, o que está
aqui na Ceasa, porque é saída da cidade também, e na Ponte Rio Negro. Os outros, eles estão em vias que foi feito um estudo da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos. Eles serão trocados. A cada semana, eles estarão em pontos diferentes. O órgão não informou quanto vai desembolsar com o serviço, mas o presidente do Detran já garantiu que deve aumentar o número de painéis nos próximos meses. Nós estamos já começando um novo processo para adquirirmos mais painéis. Essa ferramenta ela é eficiente, ela funciona em todo lugar do mundo, só não existia ainda aqui na cidade de Manaus. E como você sabe, né, são 15 veículos por dia, de 15 a 20 veículos por dia roubados. Eu falei no início que era por mês, não é um número alarmante mesmo. Muita gente aí perdendo o carro todos os dias na cidade de Manaus. Para fazer denúncias, o número da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, anote aí, é 99347-2700. E os moradores do bairro Cidade de Deus reclamam da falta de infraestrutura no local. A gente dá mais uma matéria aí de serviço comunitário. Além de buracos, a comunidade ainda convive com um lixão a céu aberto. A Tamiris Cler traz os detalhes para a gente dessa situação que a gente mostra na TV, tentando de alguma maneira ajudar a achar a solução para esse problema. A gente veio aqui na rua São Carlos 1, no bairro Cidade de Deus, verificar a situação caótica que está aqui na rua. Esse buraco aqui é impossível de passar. Os carros têm que desviar por outras ruas para descer. E se não bastasse os buracos, ainda tem uma ladeira. Já tiveram muito prejuízo com isso? Ixi, eu já tive vários prejuízos, porque eu tenho carro e quando não dá para descer, a gente tem que subir e tem que forçar, entendeu? A gente já não é a primeira vez que faz esse apelo, não. Já fizemos... Eu mesma já fiz umas 3 vezes, essa é a 4ª vez. E a gente não tem conseguido êxito nenhum. Pelo que eu entendi, a prefeitura diz para vocês que a rua já está pronta. Qual que é a rua que está pronta, na verdade, que aparece no mapa? É outra, né? Uma outra com nome parecido. Aqui em cima, nessa rua de cima, na rua São Carlos 2 já está pronta. Aí atrás já está pronta. A máquina teve bem aqui em cima, mas não desceu. E a gente precisa, porque aqui, quando morreu um rapaz aqui, a ambulância ficou atolada. Outro problema que chama atenção aqui na rua São Carlos é esse lixo a céu aberto. Virou um problema para os moradores aqui da rua, não é não, dona Nazaré? É verdade, porque fica quase tapado a rua, quando a água escorre tudo para a rua e a gente não tem quase acesso para andar. Eu 2 vezes já até caí aqui nessa rua aqui, quase quebrei meu pé com esse problema dessa rua desse jeito. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que já está trabalhando no bairro Cidade de Deus. Os serviços estão sendo feitos na rua São Carlos 2. E assim que o trabalho for concluído nessa via, então a rua São Carlos 1 será pavimentada. A gente continua acompanhando. Começou ontem mais uma edição da Feira Norte do Estudante. O evento termina amanhã, viu? E espera receber mais de 40 mil pessoas. São mais de 20 estandes e oficinas que pretendem ajudar jovens a escolher uma carreira profissional. A gente sabe que é um momento bem importante, bem decisivo na vida de todos nós, né? Vamos conferir a reportagem. A fila é só para fazer a inscrição. Ninguém paga nada para participar do evento. Na entrada, a programação. 94 palestras sobre assuntos diversos. Esta aqui é sobre currículo, como se apresentar numa seleção de emprego. Um assunto já bastante difundido, mas que ainda gera dúvidas. Nesta sala, uma oficina de criatividade e mercado de trabalho com brinquedos infantis. Na feira em si também não faltam atrações. A maioria aqui é estudante e vem em busca de informações sobre cursos e profissões. Oscar e Jorge têm apenas 15 anos, mas já estão preocupados com o futuro. Um deles está disposto, inclusive, a mudar de escola e repetir 1 ano só para seguir a carreira que sonha. Para fazer o curso de mecatrônica no IFAM. Eu perco 1 ano, mas eu vou ganhar mais 3 na área que eu quero. E sair de lá direto com curso técnico, se eu não me engano. A gente já quer saber o nosso futuro, a gente já quer preparar, ter uma vida boa, a gente quer ter um estudo, quer se formar, ter uma casa, uma família construída. A gente já está com uma mentalidade já grande, já lá na frente. Para ajudar esses meninos, dezenas de expositores. As principais instituições de ensino montaram estandes na 7ª Feira Norte do Estudante. Aqui é possível conhecer cursos novos em Manaus, como técnico em programação de jogos digitais. O curso superior em design de moda também chama a atenção da garotada. Tem
informações ainda sobre intercâmbios, produção científica e orientações vocacionais. Aqui não falta interação. A UEA, por exemplo, fez um quiz, um jogo para testar os conhecimentos na área de português. Para quem aí já quer se preparar para o vestibular, para o Enem e ver como é que tá, se está realmente por dentro do conteúdo. Mas aqui na frente, olha, um painel para quem quer tirar foto. Quem não gosta? Qual é o jovem que não gosta de uma selfie, né? E a programação foi pensada assim, toda para eles. Ali no palco, nesse momento, ó, uma brincadeira depois de uma batalha que teve ao vivo do Pokémon GO. Curte. Essa aqui curte mesmo. O jogo Sensação do Momento é apresentado na feira como uma possibilidade de crescimento cultural. A diversão segue com desafios físicos e de memória. Aqui quem acerta ganha prêmios. Para quem gosta de ler, a Secretaria Estadual de Cultura, entre outras coisas, levou para o evento a Feira de Livros, que acontece no último domingo de cada mês na Biblioteca Pública. Uma forma de garantir sempre leituras novas. As pessoas que tiverem interesse em trocar livros, elas podem trazer livros de literatura, que não estejam utilizando mais, e podem vir trocar aqui no dia da feira até a sexta-feira, livros de literatura. E ela pode escolher o livro que quiser e não paga nada mais por isso? Não, é o livro que ela quiser, ela pode escolher aqui. Gostou? O evento vai até sexta-feira no Centro de Convenções do Shopping Manaus Plaza. Eu queria convidar todas as pessoas que não estudam mais, inclusive, mas que estão nessa dúvida, que estão sem trabalho, que precisam fazer uma revisão na carreira, que venham para cá. A Feira Norte do Estudante ela é aberta a todos, a partir das 9 da manhã até as 10 da noite. É um evento feito para vocês, pela gente, com muita atenção. Se você quiser saber mais sobre esse evento, é só acessar o site www.feiranortedoestudante.com.br. 3 estudantes da rede pública estadual vão representar o Amazonas na 4ª edição do Parlamento Juvenil do Mercosul. Os adolescentes vão defender projetos diversificados para a melhoria do ensino. Apenas um deles terá aí o projeto escolhido para ser colocado em prática. Olha só que orgulho, que oportunidade maravilhosa, né? O resultado vai sair em outubro, agora em outubro, e os alunos estão na maior expectativa, claro. Vamos conferir na reportagem da Amanda Morim e do Gustavo Barros. O projeto da Maria retrata a inclusão educativa, um desafio no cotidiano escolar. Ele surgiu quando ela descobriu que tinha câncer no meio do ano passado. Ela lembra que precisou faltar aula para fazer o tratamento de quimioterapia. Foi um momento bem difícil para a estudante. Hoje ela está curada, mas foi através da doença que ela colocou em prática a ideia de um projeto que pretende mudar o cenário do ensino médio, justamente para amparar pessoas com doenças crônicas. Acabava me sentindo excluída por não ter pego as aulas e às vezes eu acabava ficando de recuperação. Eu espero que o meu projeto seja aprovado, que ele possa ser exercido em todo o Brasil e que as pessoas possam ver que ninguém escolhe estar doente e que o grupo docente esteja preparado mesmo, capacitado para receber todos esses tipos de alunos. Já Marcos levou uma noite para elaborar o projeto que aborda também o tema inclusão educativa. Só que no caso dele, vai abordar assuntos referentes a estudantes que só marcam presença nas escolas, mas mesmo assim são aprovados no ano letivo. E o meu projeto, ele conta com um cronograma anual, que vai desde aulas práticas, teóricas, pesquisas de campus e intercâmbio escolar, para ajudar a incluir esses alunos em todas essas atividades e melhorar o ensino deles. Os 3 estudantes foram selecionados essa semana para participar do Parlamento Juvenil Mercosul. Outros alunos de escolas estaduais também foram convidados. Um dos pré-requisitos para concorrer no Parlamento Juvenil é ter um bom desempenho escolar. Eles precisam desenvolver um projeto original sobre a realidade das dificuldades da sociedade juvenil. Mas somente um irá para Brasília. Daphne também foi convocada e ficou surpresa quando recebeu a confirmação da SEDUC. Eu também não sabia como fazer esse projeto, como desenvolver. Então nós dentro da escola pesquisamos e nós botamos em prática uma situação que é bem real no nosso meio. Então nós abordamos o eixo jovens e trabalho. A coordenadora de linguagem da escola está orgulhosa dos alunos. Quando a gente se depara com esses tipos de alunos, a gente tem orgulho, né? Porque a gente sabe que o nosso papel, quanto educadores, está sendo cumprido. Que bom, né? Nada melhor do que o dever cumprido. E nesse sábado é comemorado o Dia do Idoso. Para celebrar a data, a Universidade Aberta da Terceira Idade está promovendo aí uma série de atividades na área de saúde, na área de lazer também.
Paralelamente a essa comemoração, a comunidade também está sendo convidada a atualizar o cartão de vacina. Vamos saber um pouco mais aí sobre essa iniciativa bem bacana que contempla todo mundo. A boa saúde está diretamente ligada à prática de atividades físicas. Por isso, o dia dessa turma começa assim, movimentando o corpo. E aí melhora tudo, o estresse vai embora, a ansiedade vai embora, a gente dorme melhor, não é? A gente anda melhor, raciocina melhor. Inclusive, a atividade só tem benefício. Depois da ginástica, vacinação. Até quinta-feira, quem for ao UNAT, no Santo Antônio, vai poder se imunizar gratuitamente contra a hepatite B, tétano, febre amarela e outros vírus combatidos pela vacina tríplice. Marta aproveitou a oportunidade para atualizar o cartão de saúde. Aqui a moça que é enfermeira conferiu todas as minhas vacinas desde 2004 e ela registrou agora em um só cartão para não carregar tanta coisa. Eu cuido muito da minha saúde, tenho quem me ajude e tenho também possibilidade de poder viajar com muita tranquilidade porque sei que estou protegida. Homens e mulheres também podem fazer exames específicos até sexta-feira. Nós oferecemos ultrassonografia da mama, ultrassonografia abdominal para idosos, homens e mulheres, os homens para ver a próstata, a mulher para ver o útero e para proteger, prevenindo o câncer de mama. Fazemos vacinação, fazemos palestras educativas e nós atendemos não somente os 2.500 idosos que são alunos da UNAT, como também toda a população periférica aqui do Santo Antônio. E olha, não é só a Universidade Aberta da Terceira Idade que está promovendo aí ações para o Dia do Idoso, não, viu? Quem mora nas unidades habitacionais do Prosamin também está participando de uma programação super especial para comemorar essa data. Vamos conferir. Esses idosos são moradores do Parque Residencial do Cajual, do bairro Santa Luzia, Zona Sul, uma das 9 unidades habitacionais do Prosamin. Eles e os moradores de outros parques estão participando esta semana de uma série de atividades. A programação já é por causa do Dia Internacional do Idoso, que vai ser comemorado no próximo sábado. Então terão atividades diversas, como aulas de zumba, tivemos já visitas a sítios, oficinas de memória, teremos acompanhamento da parte médica, né, tirar pressão, essas atividades que são feitas em parceria com as secretarias do município e do estado. Nesta quarta teve muita dança e o seu antenor aproveitou. Graças a Deus estou bem. Eu acho maravilhoso que você tá bem, você chega em casa, maravilhoso, eu acho muito bem para a gente fazer uma festa. Já a dona Francisca ficou só na vontade. Problema na minha costela, só vim assistir. Para a dona Antônia, o idoso precisa dessas atividades e dessa interação social para viver melhor essa fase da vida. A gente tem que fazer as atividades porque a gente não tivemos infância, então agora a gente está tendo a oportunidade, né, de estar na terceira idade, contribuir com a ação social das meninas e da gente também, né? Isso aí, tem que viver muito, tem que viver bem. E está chegando aí ao fim a programação de setembro, do Setembro Verde, né? A campanha que começou no dia 2 desse mês tinha como objetivo esclarecer dúvidas da população para a doação de órgãos, incentivar essa doação, já que o tema ainda é considerado um tabu. Inclusive, a gente trouxe esse tema várias vezes aqui no programa, com entrevistas inclusive. O Márcio Azevedo conversou com a coordenadora da campanha, que fez aí um balanço dos trabalhos de conscientização. Vamos ver quais foram os resultados. Infelizmente, esse ainda é um assunto que as famílias evitam discutir. Doutora Helena, a senhora que coordena a organização de procura de órgãos aqui no estado, por que ainda as pessoas têm medo de tratar do assunto doação de órgãos, evitam falar isso dentro de casa? Por
porque na verdade é difícil de convencer a família que existe 2 tipos de situações de morte, quando o coração para e quando existe a parada cerebral, né, que é a morte do doador falecido. Então, normalmente as pessoas, o tabu vem da parte que acredita que só morre quando o coração para, e não é. Quando o coração para, eu só posso doar as córneas, né, que a gente tem um programa que a doutora Cristina Garrido desenvolve muito bem há mais de 10 anos no estado. E os órgãos é quando não existe mais atividade cerebral, quando o cérebro vem a parar por algumas doenças, AVC, até mesmo a parada cardiorrespiratória, quando o coração para e é revertido. Existem várias situações que o cérebro pode parar. Como é que a gente está inserido nesse cenário nacional de doação de órgãos? A gente já existe uma doação que ela é frequente, a gente tem um banco bem grande aí, ou ainda estamos caminhando? Então, nós já estamos bem, já um pouco mais avançados. Começamos com o rim, há 20 anos, com o Hospital Santa Júlia, já estamos fazendo transplantes de fígado no nosso estado, que é no Adriano Jorge, córnea, que também já fazemos há bastante tempo, e agora futuramente, o segundo semestre do ano que vem, o governo está investindo no nosso estado, né, o nosso governador e nosso secretário de saúde, investindo para que venha acontecer o transplante cardíaco também no nosso estado, que é no Francisca Mendes. Bom, e para quem ainda tiver algum tipo de dúvida, e esse assunto foi um assunto que se trata na família, só que tem algumas dúvidas, alguma maneira de tirar essas dúvidas com vocês? Sim, claro. Central de Transplante, nós temos um site na internet, você pode acessar lá. Também a Central de Transplante, ela fica localizada nas dependências do Adriano Jorge. Qualquer dúvida pode ir lá ou até mesmo ligar, que é o 3664-2616. Qualquer dúvida é só nos procurar. Me diz uma coisa, hein? Qual a sua desculpa para não fazer exercício físico? Eu tenho as minhas, hein? Olha, já é comprovado que quem pratica alguma atividade, por menor que seja, por pelo menos 30 minutos ao dia, consegue ter aí um rendimento muito melhor no trabalho, em casa, na vida, né, gente? Mas se você está parado há muito tempo, não sabe como mudar essa rotina, os médicos recomendam iniciar atividade física, claro, com baixo impacto, hidroginástica, pode ser um bom começo ou um bom recomeço, caminhada também. Essa é a nossa dica do quadro Mais Saúde, que a gente mostra agora para você. Neste vídeo, um desafio. A moça se exercita dentro do quarto mesmo. Com o título "E aí, qual a desculpa?", ele mostra uma mulher que se exercita na cama. A ideia é apresentar mais uma alternativa para quem sempre tem aquela desculpa de adiar o início da prática de exercício. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais da metade da população mundial não faz exercícios, e isso pode trazer muitas consequências negativas para a saúde. Os sedentários têm mais chances de desenvolver doenças do coração, hipertensão e diabetes. Mas mesmo sabendo disso, começar a fazer exercícios ainda é difícil para muita gente. Se você também procura dar início à atividade física, antes de tudo, é preciso procurar um médico. Depois desta etapa, é encontrar uma atividade que você goste. Entre as mais indicadas pelos médicos para quem está começando, está a hidroginástica. A pessoa se sente melhor, o sono melhora, né? Mais disposição para o dia a dia, né? Então isso é que a atividade física em si traz para qualquer pessoa que pratica. E nesse calor é ainda agradável e refrescante estar na piscina. Para a prática do esporte, é necessário um laudo médico e o traje de banho, que pode ser maiô ou a sunga e a touca. Muitos locais públicos oferecem gratuitamente. Aproveitando esses espaços, foi que Dona Maria ganhou condicionamento físico mais saúde aos 78 anos. Quando a senhora faz hidroginástica, a senhora se sente melhor? Sinto melhor. Passa as dores? Passa as dores. E agora, a senhora vai fazer atividade física até quando, assim? Ah, mano, até quando eu puder. E ainda, ela trouxe a filha que estava parada em casa. E há 24 anos não faço nada. Aí fiquei depressiva, cheia de dores, aquele negócio todo. E minha mãe me convidava para vir, né? Aí eu dizia, não, é pessoal da terceira idade, né? Meu pessoal e tal. Aí até que eu resolvi vir. E graças a Deus, parou todas as dores, tudo que é problema. A outra alternativa para quem está parado há algum tempo é a caminhada, que também exige pouco esforço físico e quase nenhum gasto. Basta um tênis, roupas leves e uma área pública. Na Vila Olímpica, a caminhada é orientada por um profissional de educação física. Eles recebem instruções e se exercitam juntos.
tudo gratuitamente. E nesse grupo aqui, ó, da professora Vera, tem gente de todas as idades. Tem o Sancler, que tem 18 anos. Agora eu quero saber, desde quando que você faz atividade física? Desde o ano passado. E ficar sem a corrida todo dia muda meu dia, fica muito ruim. Eu preciso dessa caminhada, dessa corrida. Seu da Silva, por que o senhor não deixa o esporte de lado? Faz bem demais para o senhor? De jeito nenhum, para conservar essa idade, levar ela mais um tempo, se Deus quiser, 80, 81, 82, não sei quando eu vou chegar. Eu não vou parar com a educação física. Assim, de passo em passo, eles vão caminhando em busca de saúde. Seu Djalma conta que quase ficou sem andar. Foi na atividade física que ele encontrou a fórmula para o bom funcionamento do corpo e da mente. E, portanto, eu acho que o exercício físico, isso eu transmito para todos os meus colegas e amigos que estão na obesidade, que estão na cadeia de balanço, esperando a morte chegar. Saia fora daí, venha para cá caminhar. Bom, com tantos motivos para fazer exercícios, agora você não tem mais desculpa, hein? Então você não só faz o exercício, como também socializa. E tem a questão da vitamina D, que é muito boa, que esse horário de manhã é muito apropriado para isso, né? O sol, até pelo menos 10 horas da manhã, dá para você ficar fazendo a sua caminhada tranquilo. Gente, é só aproveitar, a gente sabe o que fazer, tem que arranjar ali um tempinho, um horário no dia para fazer, né? Hidroginástica, caminhada, você escolhe qualquer atividade, o importante é mexer o corpo. Olha, com um dia corrido, cheio de atividades, as dores musculares são quase sempre inevitáveis. Só que, em alguns casos, essas dores não passam mesmo depois de um dia de descanso. Então, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, existe uma técnica na fisioterapia que utiliza agulhas para aliviar o mal-estar. Vamos entender como funciona esse tratamento na reportagem da Natália Freire e do Márcio Souza. Kemily é bailarina profissional, passa muitas horas dando aulas e, como se exercita bastante, costuma sofrer com dores musculares. Ela chegou no consultório pela primeira vez se queixando de dificuldades para movimentar o pescoço. Em poucos minutos, o problema foi resolvido. Foi um alívio, assim que foi aplicado a técnica, senti uma melhora das tensões musculares, onde tinha os nódulos de tensões musculares. Melhorou assim maravilhosamente. Super recomendo, principalmente para quem trabalha muito fazendo exercício físico. Ao contrário do que você aí de casa pode estar pensando, a técnica, apesar de utilizar agulhas, é indolor. Se assemelha um pouco à já bastante disseminada acupuntura, mas tem diferenças. Quando a gente trabalha com acupuntura, a gente trabalha em cima de desequilíbrio energético. E aí esse desequilíbrio energético, eles se dão por meio de meridianos, por exemplo. Tem uma alteração no meridiano do coração, pode acontecer algumas disfunções no organismo que não seja muscular, que pode estar correlacionado com esse desequilíbrio de energia. O dry needling, a gente trabalha com qualquer quadro de dor e ela também trabalha a cicatrização. Cicatrização de úlcera, cicatrização de uma lesão de tendão, de músculo, entre outras coisas. Fernando explica que o procedimento tem riscos e precisa ser muito bem avaliado. O trabalho começa com o alongamento do principal músculo relacionado ao problema. Depois de apalpar a área, é possível localizar o ponto central da dor. A agulha, então, é aplicada e, 30 segundos depois, retirada. Esse procedimento pode ser repetido em outros pontos ou no mesmo, por um período de tempo maior. 3 sessões costumam ser suficientes. Como a melhora é muito rápida, pode parecer mágica, mas Fernando lembra que, para ter realmente sucesso, o paciente precisa eliminar as causas da disfunção muscular. Eu tenho relatos de paciente que tinha dor há 10 anos e há 10 anos foi corrigida em 3 minutos. Era um paciente de média resposta, no qual em 3 minutos eu consegui reverter o problema. Uma vez revertido o problema, é como eu disse para vocês, a técnica já não precisa ser mais aplicada. Eu vou ter que fazer o quê? Agora o reequilíbrio do músculo. Então eu vou ter que fazer uma avaliação do músculo, ver se esse músculo está encurtado, porque é uma das situações que a disfunção leva no músculo. Uma vez encurtado, eu vou ter que organizar esse músculo com alongamento e depois fortalecer dentro de um predomínio metabólico correspondente com o dia a dia dele.
Olha, no último domingo, a Rede Calderaro de Comunicação apresentou os resultados aí da pesquisa das intenções de voto para a Prefeitura de Manaus, realizada pela empresa Projeta. Os dados trabalharam com uma margem de erro de 2,5%, registrado no TRE. 1.000 pessoas foram entrevistadas e o que chamou a atenção foi o número de votos em branco, nulos, indecisos, pessoas que uma hora dessa aí do campeonato, faltando uma semana, quando a pesquisa foi divulgada, faltava exatamente uma semana para a eleição, a intenção não sabia ainda em quem votar, nem a intenção é tentar analisar esse comportamento diante do pouco tempo da campanha nos meios de comunicação. E para isso a gente convidou para vir aqui no Manhã no Ar o professor de Direito e cientista político Elson do Carmo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. De nada, um prazer, Daniela. Bom dia. Quer dizer, a gente fica, Elson, ainda muito assustado, nós, né? A gente estava conversando aqui pouco antes de começar a entrevista, com essa quantidade de pessoas que mesmo diante de uma campanha dizem, não quero votar, vou lá votar em branco porque é obrigatório, ou não sei ainda uma hora dessa em quem votar, vou votar em qualquer pessoa. Por que acontece isso, Elson? Uma série de fatores, Daniela. É interessante observar que isso não é um fenômeno só de Manaus. Isso ocorre no Brasil inteiro e se nós pegarmos um estudo comparado, nós vamos ver que mesmo nos países desenvolvidos há um desinteresse por essa chamada democracia representativa. No caso de Manaus, no caso do Brasil, houve uma diminuição do tempo da propaganda eleitoral, redução de gastos, isso fez com que a abordagem ao eleitor ficasse mais distante e o eleitor também, ele não se vê, não é sempre que ele se vê representado, ele se desinteressa. Você acha que o tempo da campanha reduzido interferiu nisso? Você acha que mais tempo as pessoas se preparariam melhor? Interfere um pouco porque existe menos abordagem, né, para o eleitor e a questão dos gastos na campanha, as campanhas ficam menos atrativas, né? E aí elas ficam mais baratas, por um lado, mas não tem aquele apelo atrativo de efeitos especiais, de um trabalho mais refinado. A gente lembra, por exemplo, que algumas décadas atrás, quem é da nossa idade vai lembrar com certeza, quem é jovenzinho não, mas a gente já dá informação. Você é bem mais nova. Obrigada. Mas a gente lembra, Elson, que tinha verdadeiros showmícios, né? Os cantores sertanejos, então, tinham uma grande fonte de renda nessa época do ano, iam para todos os lugares. Isso foi abolido completamente, porque os legisladores quiseram equilibrar melhor esses gastos dos candidatos. Isso tem um aspecto positivo, mas você acha que distanciou um pouco o público, essa, digamos, não popularização ali da campanha? Na verdade, a nossa democracia ela é muito nova. O Brasil, se nós pegarmos aí 516 anos, ele não teve 40, de fato, de exercício pleno da democracia. Então, nós temos que aprender a agir com a democracia. Isso vai levar um tempo, né? Logo após o processo de redemocratização, houve uma empolgação. Parte da população achava, na verdade, que as eleições iam ser a panaceia dos males brasileiros. Resolver os problemas todos. Pois é, e aí, Daniela, é interessante nós discutirmos, e o telespectador tenha certeza, que em nenhum lugar do mundo haverá uma mudança radical em uma eleição no nível de vida da população. A democracia ela traz resultados lentos. Muitas vezes a pessoa que está participando, o eleitor, no caso, somente no nosso caso, que é obrigatório, ele não quer esperar e a democracia é lenta. Você falou, no nosso caso, que é obrigatório. Não é muito comum um voto obrigatório comparado em outros lugares do mundo, é isso? Pois é, Daniela, você gentilmente me ofereceu um copo d'água e eu ainda não bebi. A democracia, em quase todos os lugares do mundo, é um direito. O voto é um direito do cidadão. Eu não sou obrigado a beber água se eu não quiser. Então, existem poucos países ditos de tradição democrática que obrigam o cidadão a votar, né? Eu colocaria aí o Brasil, aqui na América do Sul, um único. Depois boto aí a Grécia, a Bélgica, se eu não me engano, a Turquia. Os demais, o voto é um direito e não um direito e um dever, como é no Brasil. Pois o voto é um direito. Normalmente, é um estímulo para que você exerça a tua cidadania ativa, que você vá e participe, né? Mas caso você não queira, você não é obrigado. Então, isso ainda gera um certo descrédito também, né?
E muitas vezes as pessoas que são eleitas, elas são eleitas por 4 anos e logo após a eleição elas se distanciam do eleitor, né? Os parlamentares, deputados, senadores, no nosso caso atual, na eleição de domingo, os vereadores. E aí passa um lapso de 4 anos sem nenhum contato, não tem uma forma de cobrança, porque eles já foram eleitos, eles estão garantidos por 4 anos. Muitas vezes voltam a procurar o eleitor no ano eleitoral, com promessas, com doações. Isso gera um descrédito da democracia representativa. Inclusive, essa é a reclamação de muitos eleitores. O jornal A Crítica na TV, Elson, nessa semana, início dessa semana, fez uma reportagem justamente mostrando a opinião. Faltando aí uma semana, a época que foi feita a reportagem, uma semana para a eleição, muita gente ainda indecisa, desacreditando do pleito. Vou te convidar, e você que está em casa também, a gente reassistir essa matéria que foi ao ar na Crítica na TV. Vamos ver. Há uma semana das eleições, muita gente ainda está indecisa. Mas é muito difícil, ainda mais com as propostas e tal. É difícil decidir quem tem a melhor proposta. A desconfiança do eleitor também influencia na escolha. Mas tem muitos candidatos aí que a gente não tem a confiança de votar, entendeu? Não lá nunca, porque lutaram tanto tempo atrás para a gente exercer um voto hoje de confiança em alguém, mas como é que está a política hoje, está decepcionado. Quem já tem candidato, dá a dica. Eu tentei pegar as características, né, do candidato, qual o tipo de proposta que mais adequou a minha opinião e a opinião do público, né? Os debates e a internet também podem ajudar na hora de decidir em quem votar. A pesquisa Projeta, encomendada pela Rede Calderaro de Comunicação e divulgada na semana passada, revelou que 6,5% dos manauaras ainda não sabem em quem votar. Esse número é maior que a soma do percentual dos 3 últimos candidatos. A intenção de votos brancos e nulos também chama a atenção, 12,2%. Mas é bom saber que eles não influenciam no resultado da eleição, mesmo se a maior parte dos eleitores votar assim. Os votos válidos são aqueles que são dados ao partido e a candidato. A somatória deles é que vai indicar quem é o vencedor. Votos válidos não inclui nulos e nem branco. Só aqueles que foram direcionados para o partido e para um candidato. O mais importante é votar consciente, porque dessa escolha depende o futuro da cidade. A gente está conversando aqui que muita gente acha que se votar nulo acaba anulando também a votação, se for um número muito grande, muito expressivo. Não tem nada a ver não, né, Elson? Nada a ver, isso aí faz parte de um senso comum extremamente mal esclarecido. As pessoas confundem nulidade da eleição com voto nulo. Os votos válidos, como a reportagem bem frisou, na verdade são os votos dados a partidos ou a candidatos, e são esses votos que servem, Daniela, no caso da eleição para o vereador, para efeito do quociente eleitoral. É o que vai determinar quantos votos serão necessários para eleger um vereador. Esse coeficiente eleitoral causa muita dúvida em todos os eleitores. Às vezes a gente não consegue, de fato, entender porque alguém que teve uma votação expressiva, altíssima, acaba ficando de fora. Alguém que tem muito menos votos, né? Às vezes 20%, 10%, 20% daqueles votos de quem foi muito bem votado acaba entrando na Câmara e a pessoa que foi bem votada ou melhor votada não. Por quê, Elson? Na verdade, Daniela, telespectadores, esse quociente eleitoral, sem medo de errar, eu ouso dizer que ele não é compreendido por mais de 90% dos eleitores brasileiros. É um cálculo matemático, eu particularmente não acho injusto, eu acho que o quociente eleitoral, ele privilegia ideias, só que, na verdade, quando nós temos coligações que são feitas de todas as formas possíveis e às vezes por meios não tão republicanos, confunde a cabeça do eleitor, né? Então, esse quociente eleitoral permite isso. Por exemplo, se o quociente eleitoral, a título de exemplo apenas, fosse de 100, eu tivesse tido 90 votos, você, Daniela, 80, mas o teu partido e a tua coligação teve 150, tá? E o meu partido ou a minha coligação teve 100.
eu tive 90 votos, você 80. Você vai eleito porque você seria eleita porque o teu partido ou a tua coligação teve mais votos do que o meu partido ou a minha coligação. Por isso esse bastidor, nessa prévia da eleição, é tão importante, essas alianças, essas coligações? Muitas vezes essas alianças são feitas objetivando atingir o quociente eleitoral. Eu não estou aqui querendo apostar no chutômetro, né? Mas segunda-feira você vai lembrar disso. Segunda-feira, quando acabar, no dia posterior às eleições, né? Sim, nós vamos ver que dificilmente, Daniela, eu faço até uma aposta, nenhum vereador de Manaus vai ser eleito com votos próprios, nenhum. Vamos ver, eu calculo que o quociente eleitoral vai gravitar em torno de 25 mil votos. Eu acredito que não vai haver nenhum vereador com essa quantidade de votos. Ou seja, as 41 vagas para a Câmara Municipal, os 41 vereadores eleitos, eles serão eleitos porque eles foram votados pessoalmente por seus eleitores, mas eles necessitarão da soma de votos que o partido dele teve. Vamos ver. Se tiver um, eu pago o almoço, mas eu acredito que eu ganharia esse almoço na aposta. Nenhum dos 41 serão eleitos com votos próprios. Então você já está convidado para segunda-feira voltar aqui no Manhã no Ar para a gente fazer essa análise juntos. Elson, você falou antes da gente mostrar a reportagem, inclusive, desse desestímulo das pessoas, né? Das pessoas acabam desacreditando, não acompanham, inclusive, a carreira, o posicionamento no parlamento e do próprio administrador da cidade, que é o caso do prefeito, depois ao longo dos 4 anos. O que fazer para mudar isso? Você já disse que não é do dia para a noite, mas como é que a gente deve começar a mudar essa realidade? Interesse, né? As pessoas criticam muito, eu acho uma lástima quando eu vejo político virou objeto de piada pejorativa, né? É bom que a população lembre que serão os 41 vereadores eleitos no domingo e o prefeito eleito provavelmente em Manaus no segundo turno, dia 30 de outubro. Primeiro eles vão governar a nossa cidade, no caso do prefeito, né? Ele vai governar e vai administrar a cidade de Manaus, e os vereadores serão aquelas pessoas que fiscalizarão o trabalho do prefeito e elaborarão as leis que vão vigorar na cidade de Manaus. É de fundamental importância. Daniela, nós vivemos num bairro, numa rua, na cidade de Manaus. O estado do Amazonas é algo, de certa forma, né? Maior, mas virtual. Você não está pegando, você está na tua rua, que tem um buraco, que tem um problema qualquer, né? E aí, essa eleição, para mim, é a mais importante que existe, porque ela vai escolher as pessoas que vão governar o lugar onde nós vivemos. Elson, muitíssimo obrigada. Eu realmente gostei muito dessa conversa. Prazer. A gente espera que, mesmo sendo o voto obrigatório, mesmo tendo uma tendência aí mundial de não participar dessa democracia, a gente lutou tanto tempo por ela, né? Nossos pais, pelo menos, lutaram ali na década de 60 e 70, nós também, enfim, já na década de 80, na reabertura. A gente espera, sinceramente, que as pessoas possam ir até as urnas e, mais do que apertar ali o botãozinho verde, aperte o botãozinho verde com consciência. Com consciência e após tente fiscalizar o trabalho daquele que ele votou, que é importante. Elson do Carmo, professor de Direito, cientista político, deu a honra aqui desse bate-papo hoje com a gente. Prazer todo meu, obrigada, Daniel. até a próxima. Até a próxima. Agora vamos lá para o estúdio da Rádio Acrítica FM, conversar com a Adriane Diniz. Ela está lá ao vivo, né, Adri? Na 93.1 e agora conversa com a gente aqui também no Manhã no Ar. Olha só, um alerta para pais. Cresce o número de crianças obesas, obesidade infantil aqui no Amazonas, Adriane? É isso mesmo, Daniela, e cresce bastante. 30% significa que a cada 10 crianças, 3 são consideradas obesas. E esse número é bem maior que a média nacional. No Brasil, a população entre 0 e 12 anos, com crianças consideradas obesas, é de 13%. E isso é uma preocupação muito grande, tanto do Ministério da Saúde quanto de Educação, porque esse problema, que é uma doença, acaba
acaba levando várias crianças e adolescentes à morte ou então reduz o tempo de vida que essa pessoa teria. E muito disso se dá, Daniela, principalmente pela falta de hábitos saudáveis, pela não prática de atividades físicas e pelo excesso de consumo de gorduras saturadas e açúcares. Por isso, existem alguns projetos, inclusive um na Câmara Municipal de Manaus, do vereador Edinailson Rosenha, que pretende criar um plano de controle e prevenção à obesidade nas escolas públicas, para que as escolas possam entrar também com uma merenda de maior qualidade. E eles, a Câmara, junto com o Ministério da Saúde, faz o alerta para os pais que precisam dar esse suporte. A gente sabe que muito cedo começa a dar biscoito recheado, salgadinhos, aquelas guloseimas cheias de gordura saturada, cria um mau hábito na criança que lá na frente fica difícil recuperar. Então, por isso, o Ministério da Saúde está fazendo um alerta, principalmente porque a obesidade leva a doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são as causas de morte no Brasil, a maior causa. Só para se ter ideia, se a gente juntar todos os tipos de cânceres e as mortes causadas por eles, as doenças cardiovasculares ainda superam. Então, é preciso ter bons hábitos. Claro que existe um fator genético, né, em muitas pessoas, mas a maioria dos obesos hoje é por falta de hábitos saudáveis. Agora, Adriane, eu vou te dizer, eu sou mãe de 2 meninas, não é fácil, difícil, não. Né? É muito difícil, porque a criança não quer, tem toda essa influência também das propagandas, né, o coleguinha que está ali do lado. Eu realmente me solidarizo com os pais que não conseguem, tem que ter uma atenção muito especial. Claro que a gente não pode desistir. Eu já fiz algumas reportagens que mostram que, inclusive, os pratos coloridos, às vezes colocando ali os legumes ou os cereais com uma carinha, né, fazendo animado, ajuda realmente, mas é importantíssimo ter dedicação, porque se for ali pela escolha das crianças, não vai não, Adriane. Tem que ser esse monitoramento dos pais e por isso o projeto lá do vereador Edinailson Rosenha quer que as escolas ajudem, porque as crianças hoje passam muito tempo lá, né? E aí tem as cantinas, existem algumas escolas aqui em Manaus, Daniela, que o pai, escolas particulares, né? Que o pai vai e compra cartõezinhos e esses cartões indicam que tipo, dependendo da cor, de que tipo de alimento a criança pode comer. E aí a cantina já prepara uma alimentação mais saudável para que a criança possa se acostumar com isso. E tem os casos também de intolerância, né? Intolerância à lactose, a glúten, e aí tem todo um processo de trabalho até psicológico com as crianças para conseguir fazer essa mudança de hábitos alimentares. Então, vamos mudar de assunto, mas continuando aí na área de saúde também. O SUS vai receber um medicamento contra HIV em 2017. Qual é a novidade dessa informação, Adriane? É um novo antirretroviral, que é o conhecido como coquetel, que hoje já é administrado nesses pacientes. São cerca de 100 mil pacientes no país que devem receber esse novo medicamento. A mudança dele em relação aos que já existem hoje é que ele tem um custo muito menor. Para ter ideia, esse novo antirretroviral, que custava em torno de $5, vai passar para R$1,50. E ele tem um efeito colateral, que é o segundo grande benefício, principalmente para os pacientes. O efeito colateral dele, os efeitos adversos, eles são bem menores. Então, inicialmente, a previsão do Ministério da Saúde é disponibilizar esse medicamento no ano que vem para os novos pacientes, para os novos casos diagnosticados e também para os que têm resistência. E à medida que for conseguirem comprar mais medicamentos e que ele for sendo aceito pelos pacientes também, repassar para os demais. Então, tem uma economia aí de dinheiro e tem também essa questão dos efeitos colaterais que vão ser reduzidos, porque é um número muito grande. O governo federal gasta muito dinheiro com esse tipo de tratamento. Olha, de 2010 a 2014, o Ministério da Saúde identificou mais de 40 mil novos casos por ano de HIV. Então, imagina todas as pessoas nesse tratamento e quando a pessoa tem esse diagnóstico, se desespera, tudo. Então, esse novo antirretroviral vai ajudar, inclusive, na qualidade de vida dessas pessoas, já que os efeitos deles passam a ser menores. Mas mesmo podendo ter uma vida o mais normal possível, o mais natural possível, é importante ter o alerta aí de se prevenir e evitar contrair essa doença. Claro que a ciência caminha no sentido de evitar efeitos colaterais e prolongar a vida do paciente, mas não pode de jeito nenhum descuidar. É alarmante esse dado, né, de estar aumentando nessa proporção
o número de pacientes, mesmo com tantas campanhas, então não pode se descuidar também, principalmente, inclusive, da prevenção ao HIV. Obrigada, Adriane. Daqui a pouco eu volto com você aqui no Manhã no Ar, né? E eu desejo já, para quem acompanha a gente, está levando filho na aula aí pela rádio, uma ótima quinta-feira. Daqui a pouco eu te chamo de novo, Adri. Até já. A gente faz agora um intervalo, são 6 horas e 57 minutos. Voltamos daqui a pouco com as informações de trânsito para você, direto lá de cima do RC Cop, e também os últimos preparativos para a eleição que acontece nesse domingo. A gente volta já já.